Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, todo desse humilde canal do Clube do FM. Como vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem. Beberam água? É bom beber água mesmo, hein? Peço de antemão para vocês deixarem o like, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Se tiver o botão de rapar, rapa esse vídeo, cara. Chegamos aos 200 inscritos. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a vocês que me escutaram, que gostam da minha palhaçada, que gostam das minhas análises também, mas agradecer de coração a todo mundo que está acompanhando e vamos seguir mais, vamos continuando, vamos continuar a produzir mais conteúdo aqui pro canal. Agradeço de coração mesmo. E hoje temos um vídeo muito legal pra gente falar sobre análise tática, uma análise tática sobre as partidas que a gente teve hoje, barra madrugada. É claro que esse vídeo tá saindo no sábado, né? Até porque, por mais que eu grave no final das partidas, eu preciso fazer esse compilado, como vocês viram na thumbnail. Os jogos que a gente teve nessa sexta-feira, barra o jogo inicial do sábado, né, pra gente juntar o jogo da madrugada do sábado, que foi Turquia e Paraguai. Por enquanto eu não sei o resultado, porque por enquanto eu só sei o resultado de Estados Unidos 2 e Austrália 0. É claro que vocês estão vendo aqui o próprio capítulos, né, vocês podem clicar nos capítulos para qual análise você quiser durante o vídeo, você não precisa ficar esperando muito. Então, pode seguir à vontade. É claro que esse vídeo vai contemplar também as análises de Marrocos, Escócia, Brasil, Haiti e também, obviamente, Turquia e Paraguai, como já foi dito também. Ah, Felipe, mas eu gosto de uma análise separada, tal, você poderia postar um vídeo de cada vez. Eu gostaria muito, mas eu acho mais proveitoso também já juntar tudo de uma vez, em vez de você fazer um por um. Por mais que até pro algoritmo seria legal postar um por um, mas acho legal que a gente junte tudo de uma vez e já poste, já publique de logo, porque aí eu não preciso ficar enrolando tanto vocês, né? Enfim, os Estados Unidos e a Austrália, duas seleções do grupo B que venceram as suas respectivas partidas. Os Estados Unidos venceu em cima do Paraguai, venceu e convenceu muito bem, né? A gente sabe da seleção do Pochettino que joga muito bem, utilizando, né? Não vinha de um ciclo tão bom, mas ao mesmo tempo, nos últimos jogos, convenceu muito, ainda mais porque o Pochettino, cara, ele é um técnico muito superestimado, né? Ele é um técnico que a galera menospreza, subestimado, né? Ele é um técnico muito desvalorizado. Tudo bem que o trabalho dele no PSG não foi muito legal, mas aí é uma bomba relógio até a chegada do Luiz Henrique, porque ninguém tinha controle da situação. A gente via um Pochettino muito jogado às traças, mas ele sabe muito bem trabalhar com jovens jogadores, potencializar esses jovens jogadores para eles poderem fazer algo além do campo, né? Poder fazer essa marcação sem bola, poder jogar, principalmente nesse jogo mais fluido, né? A gente lembra muito desse Tottenham e também do Southampton de 2014, 2015, um Tottenham mais de 2015 até ele chegar na Champions, na final da Champions 2019, né? A gente lembra de um Tottenham muito fluido, onde você não tinha uma posição muito fixa, então os jogadores mudavam de posição, né? Um jogo muito situacional, né? Não posicional. Os jogadores não ficavam muito fixos, eles eram muito móveis e você via jogadores jovens jogando. Ele apostava muito nessa jovialidade, né? Nesse pulmão. Você não ter que ficar substituindo jogadores por cansaço por muito tempo. E ao mesmo tempo também poder aproveitar esses jogadores o máximo possível neste campo, ter o maior vigor físico possível. E ele vem fazendo isso muito bem nos Estados Unidos. É claro que teve um começo muito complicado, foi questionado, mas por enquanto vem fazendo um bom trabalho até então. E nessa Copa do Mundo conseguiu já ser a segunda seleção a se classificar para os 16 avos, né? Conseguiu se classificar em cima da Austrália, que também fez um bom papel, fez um bom trabalho no primeiro jogo, venceu a Turquia, uma seleção que não é nada física, uma seleção muito mais técnica, mas que peca muito nessa fisicalidade, ainda mais contra uma Austrália que joga muito na sua proposta de se defender o tempo todo, de poder de jogar numa linha de 5 com 3 zagueiros fixos, 3 muralhas fixas, onde elas bloqueiam a entrada da área do goleiro para ele não precisar sofrer nenhum chute no gol. É claro que muitas das vezes no jogo da Turquia não pode ser possível, não à toa. O próprio goleiro Beach jogou muito bem, né? Ele foi até um destaque, foi o meu destaque da partida, inclusive, no jogo contra a Turquia.
mas uma linha de três, pelo menos três defensores, né, os três zagueiros, três pilares, que não saem muito, mas você tem, por exemplo, dois alas, né, os dois alas sendo o Italiano e o Bosz, jogadores que acabam saindo um pouco mais, podendo fazer essa primeira marcação, e jogadores de mais flutuação. Enquanto você tem três zagueiros, que eles acabam ficando mais, eles acabam presos um pouco mais nessa linha inicial, você tem tanto o Bosz de um lado esquerdo e o Italiano de um lado direito, onde eles acabam fazendo esse primeiro combate. Eles saem dessa lateral esquerda para virarem o primeiro homem na frente da zaga, né? Ou seja, pelo lado, né, na diagonal, ou pela frente, pela zaga. Então eles acabam defendendo muito mais, né, a primeira linha de defesa, né? Eles defendem a defesa, se vocês for parar para pensar. E o técnico Popovich venceu na sua estratégia, né? Claro que contou com jogadores, a gente vai até comentar, né? Essa vitória dos Estados Unidos é muito provocada também, sempre já deixar bem claro, por duas não marcações de pênaltis que para mim foram mal marcados, né? Não for as duas marcações de pênaltis para mim deveriam ter sido marcadas, e aí mudaria totalmente o jogo. É claro que era uma Austrália no segundo tempo muito melhor do que fez no primeiro tempo, mas os Estados Unidos que de maneira geral, por mais que tenha esse asterisco, venceu e convenceu novamente, né? Conseguiu propor a sua proposta de jogo muito bem estabelecida, e a gente vai comentar aqui para vocês, né? Os Estados Unidos veio a campo, como vocês podem perceber, com o Freeze no gol, né? É claro que vocês estão vendo o campinho, ele tá num 3-5-2, mas ele veio também num 4-3-3. Ele veio com o Freeze no gol, Freeman na lateral direita, o Richards, Ring e o Robinson na lateral esquerda, Tillman, Adams e McKean no meio campo, o Dest veio como ponta, o Balogun e o Pepe como esses dois centroavantes, que é claro, o Dest ele acabava recuando nesse desenho mesmo, né? O Robinson ele subia suas linhas para poder fazer esse corredor pelo lado esquerdo, para poder fazer atrair a marcação, seja a primeira marcação do Leque ou a do Italiano, para poder atrair para fazer as entradas ou do Balogun e do Pepe, que eles eram dois centroavantes de área que não necessariamente eles ficavam muito na área porque eles são muito móveis, eles faziam essa troca o tempo todo de posição, né? O Balogun é esse jogador que não fica fixo na área, mas esse jogador que acaba se movimentando muito, ele se movimentou muito pelo esse lado esquerdo, né? Atraindo muito mais para ponta as entradas, as infiltrações, por exemplo, do Tillman, por exemplo, do próprio Pepe, né? Podendo criar buracos. E principalmente pro Balogun e pro Pepe, fazer com que essa linha de três seja do lado da Austrália do técnico Popovich, que aí não teve mudanças, né? Foi no 5-4-1, como sempre. O goleiro Beach, Italiano, Circati, Soltar, Burgess e Bosz, Leque, O'Neill, Ocon e Velupay, e o próprio Churré lá na frente. Como vocês podem perceber, não tinha o Irukunda, não tinha também o próprio Metcalf. Jogadores importantes que fizeram os gols da partida pelo lado da Austrália, né? Jogadores que fizeram a diferença estavam no banco. É claro que o técnico Popovich foi muito mais numa questão de estratégia, né? Poder se recuar um pouco mais e tentar não partir para o contra-ataque, mas poder se defender mais nesse primeiro tempo para, sei lá, para selar principalmente no segundo tempo mais velocidade, cansar os Estados Unidos, fazer com que fez, por exemplo, na Turquia, porém num espaço de tempo maior, né? A Turquia conseguiu fazer isso porque a Turquia não tinha físico suficiente. Os Estados Unidos tem muito rigor físico. É uma Copa do Mundo que a gente já disse aqui no canal, com muito rigor físico. Então a gente vê, por exemplo, jogadores como o Leque e o Velupay defendendo-se um pouco mais, né, das marcações e dos ataques, né, do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos jogou muito bem por esses lados direito e esquerdo. Não à toa o primeiro gol ele sai muito cedo, né? O primeiro gol ele nasce aos 11 minutos, principalmente nessa jogada de contra-ataque pelo lado esquerdo, né? É uma bola lançada do Tim Ring, onde ele consegue encontrar, principalmente quando a gente fala dessa marcação, dessa saída dessa marcação dos Estados Unidos, é muito inteligente. O time do Pochettino ele é muito inteligente. Por quê? Ele faz com que o Balogun e o Pepe sejam esses jogadores, né, como vocês podem ver na própria formação, jogadores que acabam principalmente se movimentando bastante e tentando fazer com que essa linha de três, seja o Burgess, seja o Circati, principalmente como foi o gol pelo lado esquerdo, o Circati sair da sua marcação primária, ou seja, ficar na área,
protegendo a área para o Beach, fazer com que ele acompanhe o Balogun para criar uma abertura para o contra-ataque. E aí o Balogun consegue, na sua velocidade, na sua explosão física, poder fazer um passe entre linhas e conseguir fazer um cruzamento para o gol contra, né, do Burgess. O Burgess estava posicionado, né? Infelizmente ele acabou fazendo o gol contra a meta dele e acaba abrindo o placar. Um jogo muito inteligente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez isso por muito tempo, né? Seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. É claro que pelo lado direito, o Jorginho Dest ele acaba atuando um pouco mais pelo meio. É claro que ele também fazia o corredor, mas quem acabava atuando mais esse corredor pelo lado direito era o próprio Balogun. O Balogun era um jogador de muita movimentação, de lá e cá o tempo todo, né? Então, tanto no primeiro gol, onde ele atrai a marcação do Siricati para poder criar essa fenda, até porque o Robinson já tinha quebrado as linhas, seja do Leque, que estava jogando muito mal, ou do italiano, pelo passe do próprio Rim, para poder fazer essa abertura do passe e fazer mais uma abertura para o Balogun conseguir entrar na área e fazer o cruzamento. Foi muito interessante, foi muito empolgante o que os Estados Unidos fez, né? Os Estados Unidos conseguiu mostrar muita superioridade. E no segundo tempo, e no final do primeiro tempo, né, acabou fazendo o segundo gol com o Freeman. O Freeman acabou fazendo o seu segundo gol, conseguindo selar, né, a vitória, né, um segundo gol bastante interessante, principalmente quando a gente pensa que os Estados Unidos talvez não fosse aquela bola toda, né? A gente pensava talvez que os Estados Unidos tivesse até dificuldades nessa Copa do Mundo, mas um gol pelo lado direito, né? Um gol que nasce principalmente de uma bola aérea muito importante para os Estados Unidos, e um gol que quase foi anulado pelo VAR, né? Quando a gente olha, por exemplo, o chute acabava batendo na zaga, ele tava ou não, o gol ficou muito invalidado pelo VAR. Acabou sendo validado. No segundo tempo, o segundo tempo mais dominante por parte da Austrália. A Austrália que colocou, por exemplo, o Matt Kelly, o Irukunda, colocou o Gueria, jogadores de mais movimentação pelo esse meio de campo, né? A Austrália não tinha muito meio de campo, que era dominado pelo McKinney, pelo Tillman e pelo Adams, conseguindo concentrar essas jogadas pelo meio para poder partir para as laterais. Então a Austrália tentou, mas não conseguiu. É claro que nos minutos finais criou bastante oportunidades. Também tem o acréscimo, claro, das as duas não marcações de pênalti, o que acaba, né, sendo perigoso também, né, pro próprio placar, um asterisco perigoso, né? Claro que os Estados Unidos teve mérito pela vitória, mas fica esse asteriscozinho. Enfim, Estados Unidos venceu, classificado para a próxima fase. A Austrália vai acabar tendo que enfrentar a seleção do Paraguai, enquanto os Estados Unidos enfrenta a Turquia. Esse jogo vai acontecer no último, então daqui a pouco a gente vai saber como que foi a análise. É claro, você vai saber instantaneamente, porque é só você clicar aqui. Eu vou saber daqui a pouquinho, porque eu gravo sempre no final das partidas. Muito que bem. O melhor da partida para mim foi o Freeman, não só pelo gol, mas também por toda a sua movimentação e destaque defensivo também. Gente, agora vamos comentar sobre o jogo que acabou de acabar, né? Marrocos 1-0 na Escócia, um resultado justo pelo que foi a partida, né? Podemos dizer assim. Eu assisti bem cambaleado aqui, né? Eu consegui assistir boa parte do jogo, eu tava resolvendo alguns probleminhas também, mas uma Escócia muito física e que teve que, infelizmente, no começo de jogo, né, no seu primeiro minuto acabou tomando o gol, né, do Saibari que inclusive está sendo negociado com o Bayern de Munique. Então foi um jogo muito definido na primeira bola do jogo, né, no primeiro minuto de jogo, né, o lançamento do Brahim Dias para o Saibari, conseguindo encontrar um espaço por esse lado direito do ataque do ataque de Marrocos e esquerdo, obviamente, da defesa da Escócia, né, atraindo o Tierney e levando o Lewis Ferguson para abrir o Hendry e também o Robertson para fazer a infiltração do Saibari, né, com essas linhas que estavam começando, né. Não dá para se dizer que tinha alguma coisa tecnicamente ali, até porque era um jogo que tinha acabado de começar, um jogo literalmente acabado de começar, e foi o gol mais rápido da Copa por enquanto. Uma vitória que poderia ter ido para a Escócia se classificado também, mas Marrocos chega a 4 pontos, a Escócia fica com 3 pontos, vai enfrentar o Brasil, Marrocos vai enfrentar o Haiti, fica bem mais tranquilo. É claro que foi um jogo muito definido por esse lance, né? O time do Steven Clark é um time que joga num 4-1-4-1, né? Jogando com o Gunn no gol, o Patterson dessa vez, o Hanley, o Hendry e o Robertson, Tierney, Ferguson, Christie e McGinn, McTominay e o Adams, né?
claro que o Ferguson e o Christie faziam essa inversão, né? Às vezes o Christie fazia esse lugar do McTominay, o McTominay teve que se colocar um pouco mais à frente, muitas das vezes. E o Marrocos, né? O Marrocos do técnico Ouahabi é um Marrocos que joga sempre num 4-2-3-1, né? Com Bono no gol, Hakimi, Diop, Riyad e Mazraoui, Boad e El Anaoui, o Brahim Dias, né, o Onal e o El Canous e o Saibari, né, com destaque para mim da partida, já deixando bem claro, não é o Saibari, por bem que ele jogou muito bem, né, até mais no primeiro tempo, um primeiro tempo dominante de Marrocos, tudo bem que teve alguns lances de perigo por parte da Escócia, né, que tentava principalmente meio timidamente tentando atacar, não conseguia se infiltrar muito bem na defesa marroquina, porque era uma defesa muito forte tanto pelo alto quanto por baixo, né? A gente via, por exemplo, o Mazraoui e o Hakimi correndo nesses corredores muito velozmente, né? Velozmente nem existe essa palavra, com muita velocidade, né? Por exemplo, pelo mesmo lado tinha um Robertson e um Tierney que ficava trocando de posição, mas um Tierney que fazia essa meia para tentar marcar o Brahim Dias e o Hakimi e ficava muito perdido na hora de se defender nos contra-ataques, né? Até porque tomava muita bola nas costas e a Escócia tem uma linha de defesa muito lenta, né? O próprio Marrocos também tem um pouco disso, mas conseguiu se recuperar porque o Hakimi e o Mazraoui são jogadores mais de velocidade, né? Em compensação, o Robertson, o Patterson, e o Hanley e o Hendry são jogadores de mais lentidão. É claro, no final no segundo tempo teve as substituições, né? Por exemplo, jogadores como o Doak, o Dykes e o McLean conseguiram dar mais dinamicidade, né, na partida, mas não conseguiram alterar o placar, ao mesmo tempo que o Marrocos tentou responder na mesma moeda, colocando jogadores como o Rahimi, o Talib, o Aine Mouri, e depois lá no finalzinho, né, o El Mourabet, mas são jogadores que não conseguiram fazer tanto efeito. O primeiro tempo foi muito definido, principalmente, né, a gente lembra quando a gente coloca, né, a seleção da Escócia tentando muitas faltas dentro da área para tentar cometer ganhar alguns pênaltis, mas não conseguindo nenhum deles, até porque foram todas não pênaltis, obviamente, né? A tentativa de simular um pênalti não foi muito bem feita. Marrocos vence com muitos méritos. Foi uma partida, de certa forma, bem emocionante no final, pelo menos nesse segundo tempo. Primeiro tempo bem mais protocolar e modificado, né? O primeiro tempo onde a Escócia planejava-se jogar sem bola e tentar se projetar a partir de tentar irritar o Marrocos e chamar o Marrocos para o seu campo de defesa para tentar partir no contra-ataque, foi tudo por água abaixo, muito pelo gol logo muito cedo, né? Então, o meu destaque vai ser para o Hakimi pelo que ele fez em campo sem bola, tá? O sem bola do Hakimi foi muito importante, cara. Você viu o Hakimi na lateral esquerda, direita, no ataque, esse cara é bizarro, no meio de campo, esse cara tava em todo lugar. É claro que o Brahim Dias e também o nosso querido o Saibari, ele é muito importante, mas eu vou votar no Hakimi pela importância sem bola dele. É, gente, acabou de acabar. Coisa boa, cara, coisa boa. Trouxe até aqui pra vocês, cara. Pra quem assistiu, né, o programa mais recentemente vai se recordar. Olha aqui, ó. Toma. Pra quem fala que aqui não é brasa. Ô, caralho. Toma. Toma. É o único que tem. Beleza? Inclusive, essa camisa não serve em mim antes que vocês digam outra coisa. Essa camisa, cara, ó. Olha a escrita dela. 2014. Ah, aqui tá o normal. Neymar Júnior. Camisa 10. Camisa velha. Enfim, o Brasil venceu 3-0 em cima do Haiti. Eu acho que principalmente antes de vencer é convencer também. Eu já tinha falado isso em várias outras oportunidades, que o Brasil não só precisa vencer, mas precisa convencer. O Brasil ele tem muita dificuldade, ainda mais para a gente ser uma seleção referência para os outros países, pela nossa grandeza, pela história, a gente sabe disso, de o perfeccionismo que tem que existir na seleção brasileira. É até meio nocivo para nós, como futebol, porque o nosso futebol não é os melhores do mundo, não, mas é onde tem grandes fontes de melhores do mundo. E o Brasil mostra mais uma vez por que ele pelo menos, tá ali no bolo de um dos favoritos. Eu acho que essa vitória, por mais que seja o Haiti, seja a penúltima seleção do ranking da FIFA pior, né, do ranking só atrás de Nova Zelândia, foi uma seleção do Haiti que tentou no segundo tempo, muito no segundo tempo, tentou atacar.
né? Tentou focalizar suas jogadas principalmente pelos lados de campo, tentando as bolas levantadas para dentro da área, né? Principalmente com o Providence e o Casemiro, tentando sempre atacar por essas linhas, mas ao mesmo tempo não conseguindo ter muita efetividade, obviamente, pela grande partida que os nossos defensores teve, né? Tanto o Gabriel Magalhães, o Marquinhos na recomposição de bola para essa saída mais tranquila, o Casemiro fazendo um jogo muito seguro pelo meio, né? Conseguindo bloquear muito o Isidore e às vezes também quando vinha o Bellegarde ou quando vinha o Jean-Jacques, não conseguiam passar pelo Casemiro. Um jogo muito seguro, um jogo muito bom, um jogo de muitas transições ofensivas e muitas transições defensivas também. A gente olha para os 3 gols do Brasil, grandes jogadas de ataque também de contra-ataque, né? Criações seja na bola direta do terceiro gol do Vini, aonde sai do Paquetá um passe de Flamengo para Flamengo, né, pro gol do Vinícius, como também a própria criação da jogada que começa do segundo gol do Matheus Cunha, que nasce do Bruno Guimarães nessa bola roubada, onde ele consegue achar o passe pro Vinícius Júnior, Vinícius Júnior faz o passe pro Paquetá, o Paquetá faz o passe pro Vinícius Júnior, que consegue encontrar nesse X, né, conseguindo atrair o a gente via de um lado o Ryan atraindo a marcação para um defensor do Haiti segui-lo para poder o Matheus Cunha sair no X e poder ir na cara do gol fazer um golaço também. E o próprio primeiro gol, né? Uma grande jogada do Vinícius jogando muita bola mesmo, né? E aqui eu vou ser mais protocolar, eu vou ser mais rápido, mais protocolar. Eu acho que foi uma vitória grandiosa da seleção brasileira. A gente tem alguns pontos para lidar, principalmente nessa questão. Na defesa, eu acho que dá bons sinais. Acho que o Danilo fez uma partida. Por exemplo, eu vou falando nome a nome, e aí a gente pode falar um pouco da partida, pelo menos do lado do Brasil, o lado do Haiti teve boas criações. Acho que a seleção do técnico do Sebastien Minguet tentou fazer o máximo que conseguia. É claro que uma seleção brasileira tem muito mais vigor físico e técnico, principalmente, até porque quando percebeu que o Haiti pudesse causar um pouco de perigo, nem que seja um perigo mínimo, o Brasil começou a fazer essas alterações, né? Colocou jogadores para encorpar um pouco mais esse meio de campo, né? E tentar preencher principalmente esses lados de campo também, né? Onde tinha muitos ataques pelas laterais, principalmente pelo lado direito do ataque, né? Colocou, por exemplo, o Martinelli e o Endrick, não que eles voltassem, mas que eles estivessem já preparados, principalmente o Martinelli, para recompor essa primeira linha de defesa do ataque, né? Ou seja, quando os jogadores do Haiti estavam vindos, eles ser o primeiro a combater para poder retirar essa bola e também, obviamente, dar um pouco mais de pressão, né? Para a hora do contra-ataque eles estarem com mais perna para poder fazer os gols. O Alisson jogou muito bem, destaque, inclusive fez grandes defesas na partida de hoje. Para quem critica o Alisson erroneamente, principalmente falando que o Alisson não faz defesas difíceis, muito mérito do sistema defensivo da época da era Tite também. Mas é claro, ele sempre pode ser melhor. Como eu já disse aqui em todos os vídeos aqui do canal, falar que uma pessoa pode ser melhor, isso é idiota, porque tudo pode ser melhor na nossa vida. Tudo pode ser melhor, sabe? Então, o Alisson pode ser melhor, pode defender melhor, pode, óbvio, mas tudo pode ser melhor. Acho que vale uma questão de reflexão e poder sempre aprender com os próprios erros, né? O Alisson, eu acho que principalmente naquele lance de defesa espetacular que ele fez no lance do escanteio do Haiti, ele lembrou muito de 2018, né? Na hora de defender a bola, conseguiu sair bem, principalmente no reflexo para defender aquela bola, né? Danilo fez uma partida muito segura, é claro que tomou um pouco de pressão, principalmente pelo lado do Joseph, o lado do Joseph e também do Providence, mas conseguiu ser muito seguro, tanto na defesa como no ataque também. A nossa linha de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, jogou muito bem também, conseguiu desarmar boas chances do Haiti, principalmente nessa criação de bola longa, né, onde eles tentam fazer tantas ligações diretas, como eu já tinha dito algumas vezes aqui nesse vídeo, e também, principalmente, nessas bolas em profundidade por baixo, né? Douglas Santos correto, mais uma vez um lateral correto, quase fez o seu gol. Paquetá, para mim, poderia ser um dos destaques do primeiro tempo. Que joga o Paquetá, viu? Que joga o Paquetá, tava jogando uma bola absurda, fez uma assistência, participou do primeiro e do segundo gol. Que partida do Paquetá é pra emoldurar mesmo, cara. É bizarro. Casemiro muito bem, Bruno Guimarães também muito bem. O Rafinha mal. Aí a gente tem uma questão do Rafinha, principalmente se ele tá lesionado ou não. A gente tava muito cabisbaixo.
Acho que, por exemplo, quando o Ryan entra, ele consegue dar um gás legal. Tudo bem que é a estreia dele numa Copa do Mundo, se você fica meio pressionado, ele não conseguiu ser tão genial, tão, não genial, né? Tão Ryan, né? Ser ousado, ser alegre. Ainda mais para uma estreia de Copa do Mundo. O Rafinha meio mal, acho que por uma questão de lesão. Matheus Cunha foi votado o melhor da partida, eu vou votar no Vini, tá? Eu acho que o Vini foi o melhor da partida, inclusive. Meu voto vai ser no Vini. Bizarro, mais uma partida que ele consegue finalmente se encaixar e o Ancelotti fazer com que ele se encaixe nesse modelo, né? Ele consiga ser eficiente, um Brasil que é eficiente por esse lado esquerdo do ataque. A minha única questão é o lado direito. Aí a gente ainda vê, por exemplo, falhas de marcação, principalmente do lado onde tem o Danilo. É claro que o Danilo, como eu disse, foi muito seguro, ainda mais porque foi o Haiti. Mas mesmo assim, muitas das oportunidades que poderia ter sido criado tinha alguns buracos alguns buracos do lado direito, né? E aí fica um alerta, principalmente para seleções que conseguem ser mais rápidas e ligeiras e também ter mais, obviamente, jogadores de melhor nível. Vinícius Júnior e Matheus Cunha jogaram muita bola, muita bola. O Ryan, o Martinelli foi bem protocolar, o Endrick fez um gol, mas foi anulado. O Danilo não tem como avaliar e também o Ederson perdeu também um gol. Eu acho que venceu, convenceu, acho que dá moral, cria uma boa casca, uma boa moral, joga a pressão para qualquer um dos lados. Acho que a Escócia começa a ver a sua vaga talvez ir para o espaço, não sei, depende muito da composição dos outros terceiros colocados. O Brasil chega com muita moral para ser o primeiro lugar do grupo. Tudo bem que o Marrocos vai enfrentar o Haiti, e aí também tem a questão do saldo de gols. Mas a gente também fez saldo de gols o suficiente, de certa forma, para poder não se ficar com medo, de certa forma, da Escócia. Né? A gente viu uma Escócia pouco criativa. E aí dá para se aproveitar, principalmente também uma seleção que não consegue jogar muito bem. E aí acho que é ótimo pra gente. Então, o meu destaque vai ser o Vinícius Júnior, uma excelente partida e ó, é brasa, caralho. É, gente, pra finalizar esse vídeo, tá tarde, tá 2 da manhã, mas vamos lá rapidinho, só uma pequena palavrinha, né? Paraguai 1, Turquia 0, Turquia eliminada, se junta ao Haiti como mais uma seleção eliminada. Surpresa, 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 eliminada muito cedo. Talvez, pelo que tinha apresentado na Copa do Mundo, talvez pudesse sofrer muita pressão. E eu acho um jogo muito interessante, principalmente a gente pegar retrospectos, né? Porque o jogo contra Marrocos e Escócia foi o resultado onde o Marrocos é uma equipe que joga mais, uma equipe que se impõe mais, conseguiu sair na frente e mesmo assim conseguiu administrar o placar e continuou atacando, né? Uma equipe que ataca bastante. Nesse caso, o Paraguai faz o gol com 1 minuto com o Galarza, um bonito chute fora da área, e se fecha totalmente. Mais uma vez, a Turquia não sabe ter físico suficiente numa Copa do Mundo, não consegue ter substância suficiente para poder ter alguma jogada de efetividade, né? Porque é complicado, porque quando você olha as estatísticas, né, foram 32 chutes, 5 no alvo contra 7. Né, 80% de posse de bola contra 20. A Turquia jogou muito melhor, de novo. Criou muitas chances, esteve muito tempo na área do Paraguai, mas pouco foi de fato efetivo nessa Copa do Mundo. De novo, foi uma Turquia que criou bastante, criou mais de 30 chances de novo, mas não pôde e não pôde não conseguiu reverter isso em gol. E aí é muito complicado, porque você tem, por exemplo, uma seleção onde você tem o Wilds, o Güler, o Akun e o Artagoglu, e precisava de alguém com referência na área. Colocou o Denis Gul. Beleza, ele não jogou bem. Mas eu acho que já era senso de urgência. Faltava senso de urgência na Turquia. De novo, é a segunda partida, né, segunda rodada, que a Turquia enfrenta uma seleção muito defensiva, uma seleção que tomou 10 gols em 18 rodadas nas eliminatórias. Tem a segunda melhor defesa das eliminatórias da Sul-Americana, na Conmebol.
e joga como se tivesse tava vencendo por 2-0, 3-0. Sabe, é complicado, não tem nem como falar de tática, até porque o Paraguai totalmente se fecha depois disso, né? O Paraguai, por exemplo, entra num 4-4-2, mas quando faz o gol logo no começo, deixa o inciso lá na frente, o resto todo mundo volta pra trás. E foi colocando outros jogadores pra tentar preencher, né? E tentar se sustentar, né? Nessa defesa. De um momento em que você não tem mais análise tática, você tem desespero defensivo. É ataque e defesa, né? E de novo, né? A Copa do Mundo mostra por que ela é o cemitério de favoritos e surpresas. Talvez a gente via um grupo bastante acessível para a Turquia, sim, né? Pelo que tinha feito nas eliminatórias, verdade. Uma seleção bastante equilibrada, mas num contexto totalmente diferente. Porque você pega um contexto europeu onde ele acaba se classificando com uma certa até tranquilidade, de certa forma, no seu grupo, e vai jogar uma Copa do Mundo contra seleções muito mais físicas que ela. Muito mais vigor físico, muito mais intensidade. Não de criação de oportunidades, porque se a gente for pegar em estatística, pelo menos até as seleções que jogaram a segunda rodada, a Turquia foi a seleção que mais criou chances de fato, né? Criou oportunidades de chutes ao gol de todas as seleções que jogaram até então a segunda rodada aqui. Não conseguiu passar. Se na primeira rodada ficou preso no trio de defesa e o goleiro da Austrália, hoje ficou preso no Gustavo Gomes do Alderete. E principalmente no voto. Ai, tá até coçando meu olho. E principalmente no meu voto, que vai ser o Cáceres. O Cáceres foi péssimo contra os Estados Unidos. Péssimo. Aquele foi um gênio. Aquele segurou o Wiltz, o Giller, o Arcoglu e o Çalhanoğlu. E o Kadioglu. Ou quando vinha um X1, ou quando vinha os dois, ou quando vinha três, sempre ele conseguia desarmar esses caras com tanta tranquilidade na bola aérea. Foi um gênio, ganhava todas. Então não tem muito o que falar de jogo. O jogo acabou com 1 minuto, ataque e defesa, e a Turquia está eliminada, justamente por não ter uma variedade tática, sabe? É um time muito bom no papel, mais uma geração, né, muito boa no papel, mas que fracassa. E fracassa igual na Euro 2021, que tem a maioria desses jogadores da Euro 21, mas se aperfeiçoou. Né? Na Euro 24 foi diferente. Mas é triste, é meio. Pra Turquia. A Turquia está eliminada. Mas diga o que vocês acharam nos comentários sobre todos os jogos. Eu não posso comentar muito, que agora é 2 da manhã. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. Bebam água. Inclusive, minha aguinha está aqui. Bebam água e até a próxima.